Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos mergulhar em uma história que nos lembra que os verdadeiros heróis não usam capas. Eles andam entre nós, muitas vezes invisíveis, fazendo a coisa certa quando ninguém está a olhar. Esta é a história de um homem comum, confrontado com uma escolha extraordinária. Vamos conhecer Carlos Almeida. Aos 55 anos, Carlos acorda todos os dias antes do sol nascer. O seu uniforme laranja é uma segunda pele e as ruas da cidade são o seu escritório. O corpo já sente o peso de décadas de trabalho duro como gari, mas o seu espírito permanece inabalável. Carlos é um homem simples, de poucas palavras e um coração gigante. O seu maior sonho é ver a sua neta, Sofia, formada na faculdade, um sonho que parece distante com o seu salário modesto. A sua maior luta é interna, um sentimento de invisibilidade, de ser apenas mais uma peça na engrenagem da cidade que ele ajuda a manter limpa. Todos os dias, a rotina de Carlos é a mesma: empurrar o carrinho, varrer o lixo, recolher os sacos. Ele conhece cada rachadura na calçada, cada esquina barulhenta. Mas numa terça-feira chuvosa e cinzenta, algo quebra essa monotonia. Escondida atrás de uma caçamba de lixo, ele encontra uma mala de viagem preta, pesada e esquecida. A curiosidade fala mais alto. Com as mãos trêmulas, ele abre o zíper. O seu coração para por um instante. A mala está cheia de maços de dinheiro. Centenas de notas, cuidadosamente arrumadas, uma fortuna. A mente de Carlos transforma-se num turbilhão. A faculdade de Sofia, uma casa melhor, o fim das dívidas. Tudo aquilo passa como um filme diante dos seus olhos. Seria a resposta para todas as suas preces? Quem saberia? Quem sentiria falta daquele dinheiro, claramente de origem duvidosa? A tentação é imensa, uma voz sussurrando no seu ouvido que ele merecia aquilo, que era a sua chance. Mas outra voz, a voz do seu pai, a voz da sua própria consciência, grita mais alto: honestidade não tem preço, meu filho. Dividido, ele fecha a mala. A decisão mais difícil da sua vida precisa de ser tomada. E o peso daquela mala agora é o peso do seu próprio caráter. Com a decisão tomada, Carlos leva a mala para a delegacia mais próxima. As suas mãos suam enquanto ele explica a situação ao delegado, um homem de ar cansado que já viu de tudo. A sua história parece inacreditável. O delegado olha para Carlos com uma mistura de desconfiança e admiração. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, um empresário chamado Ricardo Viana está desesperado. O dinheiro na mala era para pagar o resgate da sua filha, que tinha sido sequestrada. Os criminosos deram instruções para deixar o dinheiro naquele local específico, mas algo deu errado. Para Ricardo, a perda da mala não era apenas financeira. Era a última esperança de ver a sua filha novamente. A notícia do gari, que encontrou uma fortuna, espalha-se como fogo. Primeiro, uma nota no jornal local. Depois, as redes sociais. A história viraliza. Pessoas de todo o país começam a partilhar a foto de Carlos, elogiando a sua honestidade. Ele, que sempre se sentiu invisível, de repente está no centro das atenções. O seu vizinho, que mal lhe dava bom dia, agora o cumprimenta com um sorriso. Os colegas de trabalho olham para ele com um novo respeito. Carlos não entende bem o que estava a acontecer, mas sente uma onda de calor e orgulho que nunca sentiu antes. A polícia, investigando a origem do dinheiro, conecta o achado de Carlos ao caso do sequestro da filha de Ricardo Viana. As peças do quebra-cabeça começam a encaixar-se. A honestidade de Carlos não era apenas um ato de bondade, era a chave que poderia salvar uma vida. A tensão aumenta. Cada minuto conta. A polícia organiza uma operação complexa, usando a mala recuperada como isca para atrair os sequestradores e resgatar a menina. Chegamos ao ponto de não retorno. Carlos, agora uma testemunha crucial, é levado para um local seguro.
Ele observa de longe, o coração na mão, enquanto a polícia se prepara para a operação. Ele percebe que a sua simples decisão teve consequências muito maiores do que ele poderia imaginar. A sua vida, antes tão simples e previsível, foi virada de cabeça para baixo. Não há como voltar atrás. Ele não é mais apenas o gari invisível. Ele é parte de algo muito maior. A operação policial é um sucesso. A filha de Ricardo é resgatada sã e salva, e os criminosos são presos. Tudo graças à ação de Carlos. Ricardo, emocionado e eternamente grato, insiste em conhecer o homem que salvou a sua filha. O encontro é carregado de emoção. Diante das câmaras de televisão, Ricardo oferece a Carlos uma recompensa generosa. Mas, mais do que isso, ele oferece-lhe um emprego na sua empresa e uma bolsa de estudos integral para a sua neta, Sofia. Para Carlos, a verdadeira recompensa não é o dinheiro, mas ver o sorriso no rosto da neta ao saber que o seu sonho se tornará realidade. O ato de honestidade de Carlos transforma não só a sua vida, mas a de todos ao seu redor. A sua história inspira uma campanha de valorização dos trabalhadores da limpeza urbana na cidade. Ele torna-se um símbolo, um lembrete de que a integridade é o nosso bem mais valioso. A sua luta interna contra a invisibilidade termina, não porque se tornou famoso, mas porque ele finalmente se vê como um homem de valor, um herói à sua maneira. E assim, a história de Carlos Almeida, o gari que encontrou uma mala de dinheiro, chega ao fim. Mas o seu legado de honestidade e bondade continua a ecoar. Ele ensinou-nos que não importa quão pequena ou invisível a nossa vida possa parecer, temos sempre o poder de fazer a diferença. As nossas escolhas, por mais simples que sejam, podem mudar o mundo. Obrigado por assistirem a esta história incrível. Se você se emocionou tanto quanto eu, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar este vídeo para espalhar esta mensagem de bem e, claro, inscrever-se no canal para mais histórias inspiradoras como esta. Até a próxima!